conexão. Entrou? Entrou? Começou? Começou. Olá, pessoal! Mega está ao vivo! Não sei por que não tá aparecendo aqui. Se tu disse que entrou, era para aparecer aqui. Confere aqui. Aparece, tá ao vivo. E por que eu não consigo ver aqui? Espera aí, gente. Estou aqui na adaptação. 44 pessoas. Ó, confere aí. Pessoal, seguinte. Home Studio da Mega está pronto. Então, nesses períodos de quarentena, é daqui que a gente vai levar conhecimento para todos os cantos do Brasil. Tô super animada porque essa semana a gente tem quarentena todos os dias. Tô até sobrevivendo bem. As unhas eu não sei ajeitar não, mas os cabelos tá bacana aqui. No desafio da quarentena. Pronto, pessoal, começou a entrar aí. E daqui também, gente, eu vou gravar as aulas inéditas do curso da UAB novo. Então, você que comprou o curso, você que é do curso presencial, fica tranquilo que todas as aulas já vão entrar essa semana. Vai chamando mais gente. Deixa eu contar uma novidade aqui para vocês. Como a gente vai ter live todos os dias, e aí a gente tem um cronograma. Hoje vão ser dicas de penal, amanhã de processo penal, quarta de ECA, quinta volta para penal, sexta processo penal. E todos os dias a gente vai ter sorteio para quem comentar na live. Então, por exemplo, aqui a Thalita diz, tá linda, já tá concorrendo. Cris, Jéssica Munique, o Alisson, o Ícaro. Então, todo mundo que comentar na live está concorrendo ao sorteio de um curso completo online da UAB. Ou PM, né? Se alguém quiser escolher PM também. E aí, pessoal, amanhã, na live de amanhã, eu anuncio o vencedor de hoje, que a gente vai ver todo mundo que comentou. E assim vai ser a semana inteira. Então, vai ter premiação aí a semana inteira para quem estiver participando da live. Primeiramente, queria dizer, acalmar mais os alunos. Eu sei que são tempos difíceis, pessoal, mas a gente precisa manter aquele otimismo, aquela certeza que vai tudo dar certo, porque quando a gente tem fé, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Tô super feliz hoje porque eu recebi já a contraprova, meu exame deu negativo. Então, coronavírus que lute, porque ele não vai pegar a gente. E o que é que eu queria dizer para vocês? Eu também estou otimista em relação ao panorama nacional. Assisti a coletiva agora do Ministro da Saúde. As coisas estão indo muito bem em relação ao combate da pandemia aqui no Brasil. Então pode ser que a gente volte a estar mais pertinho assim, mais cedo do que a gente imagina. Mas eu estou muito feliz mesmo. É porque eu estou perto de vocês, gente. Então mesmo virtual, Ana, Alísio, Cris, Janaína. Se alguém que já está matriculado ganhar a bolsa da UAB, pode escolher outro curso, não tem problema, certo, pessoal? Então, deixa eu dizer qual vai ser nossa ferramenta essa semana. Nós vamos usar a apostila de questões do curso do INAP. Então, os alunos presenciais já têm essa apostila. Quem não tem, ignora minha unha que tá horrorosa, não sei ajeitar. Quem não tem a apostila, a gente vai colocar as fotos das questões que eu vou responder por dia para vocês ficarem acompanhando. E aí, pessoal, novidade, a gente vai disponibilizar a apostila em PDF no curso online. Tô só esperando os professores completarem o gabarito. Então, essa apostila aqui, física, vai estar em PDF no curso online do INAP, o melhor curso para a UAB do Brasil. E aí, vamos lá. Eu disse para vocês que a gente vai começar com a página 176, então quem tem a apostila
Faz uma fotinho aí em casa, que você tá na live da Mega, na quarentena da Mega, postando com a sua apostila. Passamos de 100 pessoas. Tilia, Regina Mâncio, diretamente de Fortaleza. Quero mandar um beijo para minha sobrinha Luísa. A menina é uma princesa, nasceu com olho azul. Meu Deus, a princesa Luísa. Todo mundo que tá na quarentena lá na minha casa, meu pai, minha mãe, minha irmã, né? Todo mundo. E aí, pessoal, vamos lá. Como é que vai funcionar a metodologia da live? Eu vou dar algumas dicas de penal, resolver algumas questões com vocês e dar dicas pontuais sobre a preparação para o exame de ordem. Então, pessoal, presta atenção aqui. A gente ainda está improvisando aqui, porque o estúdio é em casa. Se aparecer algum grito, são os meninos. A gente se trancou aqui, mas os meninos estão impossíveis nessa quarentena. E aí, Jéssica Monique, Ana, Jordana, beijo aí para todo mundo. Então, pessoal, como é que vai funcionar aqui a quarentena da Amiga? Hoje, o que é que eu quero conversar com vocês sobre? Muita gente me perguntando sobre o calendário do exame de ordem. A gente precisa ter bastante calma, porque a gente está lidando com um cenário imprevisível. Então, assim, a segunda fase do exame 31 está marcada para 31 de maio. Como sempre tem um intervalo de mais ou menos uns 45 dias entre uma prova e outra, a gente está achando que a prova, em vez de 14 de junho, pode ir para o começo de julho. Mas é tudo especulação. Mas o que eu for descobrindo, eu coloco para vocês sem problema. Brena, Matheus, Angelina, todo mundo já está concorrendo ao curso, certo? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, não saiu o edital ainda da primeira fase da OAB 32. Então, todas essas leis novas, inclusive a lei de abuso de autoridade, inclusive o pacote anticrime, todas essas leis vão ser cobradas na próxima prova da OAB. E pensando nisso, e com o coração muito generoso nesse período de quarentena, a gente liberou gratuitamente o curso do pacote anticrime. São 12 aulas, é um e-book completo de 50 páginas, com todos os comentários e um certificado de 15 horas aula quando você concluir o curso. Então, meus amigos, terminou aqui, você continua com a Mega no curso gratuito do pacote anticrime. Cris, é isso que a gente vai confirmar se vai ser mantida a data do edital. Estou em contato direto com o pessoal do Conselho Federal. E assim que eu souber uma posição, vocês vão me acompanhando aí nas redes sociais. Amanhã tem live do Gordinho da Aprovação, embaixador da aprovação. Então, 6h30 com ele, 20 horas com a Mega. Certo, pessoal? Rosângela, minha tia. Eduardo, essa carteira eu entreguei. Yara. A Miri tá dizendo que o e-book é perfeito. A Rosinha, Rosanildes. Não, a gente vai organizar aqui. Hoje eu choquei com a nossa diva master do direito do trabalho, porque a gente esqueceu de combinar com a Cris Haddad. Mas não tem problema. Quem tá lá na Cris, a minha vai ficar salva. Quem tá aqui, depois vê a da Cris. Agora, para concorrer, tem que comentar aqui. É só comentar, Carlos, como faz para participar. Já tá participando. Vamos lá, pessoal. Na apostila, vocês vão ver que tem aqui o inventário da disciplina de Direito Penal, que está no edital. Mas isso aí você vai ignorar, porque ninguém passa no exame de ordem se preocupando com esse edital. Você vai focar bem aqui nesses temas mais cobrados em Direito Penal. Quem tá aí, acompanha que eu coloquei no Stories as páginas da apostila. Então, quais são os temas mais relevantes do Direito Penal? Crimes contra a pessoa, patrimônio, administração pública, a aplicação da pena, que é o tema que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai escolher os temas mais prováveis para abordar aqui na live. Todo aluno nosso ganha essa apostila no curso presencial. Quem se matriculou no presencial, como a gente está vivendo essa época de pandemia, que as pessoas não podem sair de casa, a gente deu gratuitamente
o curso online. E aí a gente vai colocar a apostila também para quem comprar o curso online. Então, pessoal, o tema hoje é a aplicação da lei penal. O que é que eu quero focar com vocês? A gente vai focar no artigo 1º e 2º do Código Penal. Primeiro, né? Depois a gente vai ver também a parte de tempo do crime, lugar do crime. Mas vamos lá, o que é que diz o artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E aí, pessoal, esse artigo 1º a gente vai subdividir em 4 subprincípios. Princípio da reserva legal, ou seja, apenas a lei federal pode tratar sobre matéria penal. Então, é matéria de reserva de lei, competência de PM, capacete de PM, competência privativa da União. E aí, pessoal, como tem que ser lei federal, na sua prova pode vir aí, tá frenético as MPs, né? A caneta azul do Bolsonaro tá fervilhando. Então, pode vir uma questão se MP, decreto, regulamento ou portaria pode tratar sobre matéria penal. Qual vai ser a resposta do Inapiano, do Esquadrão da Mega? Não pode definir crimes nem combinar sanções. Só pode, excepcionalmente, ser utilizada se for em benefício do réu. Professora, mas saiu um MP agora do Sérgio Moro, dizendo que quem desobedecer às ordens restritivas, né, do coronavírus, né, pode ser preso. Mas aí ele usa o Código Penal, o artigo 268. MP não pode definir crimes nem combinar sanções. E, pessoal, essas questões de atualidade. Essa pandemia vai bombar nas provas. Então, sempre vou estar trazendo essas dicas para vocês. Pessoal, meu amigo Jean Carlos, defensor do Maranhão, professor do Temas junto comigo, feríssima. Todo mundo acompanhando aqui. Pessoal, então, primeiro subprincípio, reserva legal. Segundo, anterioridade. A lei tem que ser anterior ao fato criminoso praticado pelo agente. Questão interessante, a lei de abuso de autoridade. Ela foi promulgada em setembro, mas ela só entrou em vigor em janeiro. Então, só pode ser punido o agente que praticou o crime de abuso de autoridade a partir de 3 de janeiro de 2020. Taxatividade, a lei precisa ser estrita, clara, precisa. Direito penal só admite analogia se for em benefício do réu, mas ele admite interpretação analógica. Então, cuidado com isso aí, que foi a questão da criminalização da LGBTI-fobia. Para terminar, pessoal, a questão do tempus regim acto. Aplica-se a lei do tempo do fato. Mas, olha aí, e retroatividade da lei penal mais gravosa, a lei penal mais gravosa não retroage, e a lei penal mais benéfica, ela é Avenger, Capitã Mega. Ela tanto vai para o passado como vai para o futuro. Então, ela tem retroatividade e ela tem ultraatividade. E aí, o artigo 2º do nosso código diz que ninguém será punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando a execução e os efeitos penais. Então, a abolício crimes, ela não cessa os efeitos civis, os efeitos extrapenais, só cessam os efeitos penais. Então, se a pessoa estiver respondendo a um processo, esse processo vai ser extinto. Se estiver na fase de execução, também vai cessar a execução. Então, presta atenção nisso aí. Esse é o tema da nossa primeira questão aqui, que foi uma questão da OAB 26. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão do processo por João, foi publicada e entrou em vigência uma lei que deixou de considerar a conduta dos dois como criminosas. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Pessoal, se o fato era crime e deixou de ser crime, isso é um abolício criminis. Abolício criminis retroage, né? Então, o Jorge, que estava respondendo, que já estava na fase de execução, cessa a execução,
E o João cessa o processo e todos os efeitos penais. Então, pessoal, qual é a resposta aqui? Letra C. O advogado, e geralmente as questões da OAB, elas têm esse perfil. O que é que você, advogado, vai fazer para ajudar, né, o seu cliente? Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. E aí você coloca a observação aí, artigo 2º do Código Penal. Tem outra também bem parecida com essa, que é a da OAB 28. Essa questão aqui, quem fez o Maratonap 28, eu dei essa questão um dia antes da prova. Silvio foi condenado pela prática do crime de roubo, ocorrido em 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado. Em 5 de março de 2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi editada em 23 de abril a Lei 13.654, que excluiu a causa de aumento do emprego de arma branca, né? Então deixou de ser majorante por essa lei, mas a gente vai já ver que teve uma mudança no pacote anticrime. Então, ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procurou um advogado. Então vamos lá, pessoal. O Silvio foi condenado por um roubo praticado com arma branca. Isso aí era uma causa de aumento de pena na época da condenação. Só que sobreveio uma lei, 13.654, que tirou essa majorante. Então isso aí é o que a gente chama de novatio legis in melius, uma nova lei que melhora a situação do agente. E que ela deve ser aplicada ao agente ainda mesmo depois do trânsito em julgado, que é a situação aqui do Silvio. Charles, como está improvisado aqui, eu não consigo colocar as questões na tela, mas está no Stories aí, dá um print para vocês acompanharem. As questões estão no Stories. Amanhã eu vou tentar colocar na tela, tá bom? A gente improvisou aqui, ainda estamos pegando time, mas vai dar certo. Agora as questões estão no Stories, dá um print aí que dá para acompanhar. Pessoal, então presta atenção. Tem uma súmula, e aí quem é meu aluno sabe que a gente tem uma musiquinha alerta de súmula. Então tem uma súmula do STJ, súmula súmula 611, que diz que cabe ao juiz da execução aplicar a lei mais benéfica se for depois do trânsito em julgado, que é exatamente a questão aqui. Então, a resposta da nossa segunda questão, que está na página 177 da apostila, que está printado aí no Stories, poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Mas, meus amigos, deixa eu contar um segredo para vocês. Já está no curso do pacote anticrime, que está disponibilizado gratuito. A Lei 13.964 trouxe de volta essa causa de aumento de pena do roubo com arma branca. Então, olha a situação. Antes de abril de 2018, era causa de aumento. Veio a Lei 13.654 e de abril de 2018 até 23 de janeiro de 2020, não existiu essa causa de aumento. E a partir de 23 de janeiro de 2020, voltou a ter a causa de aumento. Então, presta atenção, porque como agravou a situação, não pode retroagir para quem praticou o crime durante esse período que estava, sim, um aumento de pena. Como é que está a situação do roubo no pacote anticrime? É causa de aumento de 1/3 até a metade utilizar arma branca. É causa de aumento de 2/3 utilizar arma de fogo de uso permitido. E se você utilizar arma de uso restrito ou proibido, duplica a pena, além de ser considerado crime hediondo. Então, a gente vai falar melhor sobre isso aí, essas mudanças do pacote anticrime. Pessoal, a terceira questão aqui, essa questão eu dei no Maratonap, ela caiu agora. Tá escrito aqui o AB 32, mas na verdade é o AB 31, que foi a prova passada agora. A 32 é que a gente vai fazer.
pequena falha técnica aí na apostila. Mas essa questão caiu agora na OAB 31. É uma questão que trata sobre a questão do tempo do crime. E quando a gente fala de tempo do crime e lugar do crime, a gente tem que lembrar agora da frase, né, que é mais utilizada no momento. Eles que lutem. Então, os OABeiros lutam. Então, você vai lembrar da luta. Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Então, pessoal, em relação ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade, teoria mista, se considera tanto o local da ação ou omissão como o local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Quando a gente fala de tempo do crime, aí a gente usa a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui durante 12 anos defensora da infância. Carla Brise, nossa professora também, delegada topíssima. Pessoal, presta atenção aí. Porque se eu defendesse um adolescente, por exemplo, que com 17 anos e 11 meses deu um tiro numa pessoa, a pessoa foi para o hospital e quando a pessoa faleceu, ele já completou 18 anos. Ele responde como menor ou como maior? O que é que vocês acham? Ele responde como menor, porque ao tempo da ação ou omissão, ele era inimputável, foi a hora que ele deu o tiro. Agora, nós temos outra súmula, vamos lá, repete comigo aí em casa, alerta de súmula. Nós temos a súmula Ismael, meu querido, súmula 711 do STF. O que é que diz essa súmula? Se o crime for continuado ou permanente, e entrar em vigor uma lei nova mais gravosa, antes da cessação da continuidade ou permanência, aplica-se a lei nova. E aí eu dei esse exemplo no Maratunap e a questão caiu. Eu dei o exemplo de um sequestro. A pessoa sequestrou alguém, tinha 17 anos. E aí no curso do sequestro ela completou 18 anos e veio uma lei mais gravosa. Então, aplica-se a lei mais gravosa porque o sequestro ainda está em curso. E aí, qual foi a questão que caiu na OAB 31? André, nascido em 21/11/2001, adquiriu de Francisco, em 18/11/2019, grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos convidados do seu aniversário, que seria celebrado em 24/11/2019. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto. Em 23/11/2019, a partir de uma denúncia anônima e munido do respectivo mandado de busca e apreensão deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada. Pessoal, ele nasceu em 21 de novembro. Então, o aniversário dele seria 21 de novembro de 2019. Mas ele resolveu comemorar apenas dia 24. E no dia 23, ele foi, né? A denúncia chegou e os policiais encontraram a droga. Em relação ao crime de tráfico aí, né, na possibilidade de guardar, ter consigo, manter em depósito, que é a situação da questão, é um crime permanente. Então, apesar dele ter adquirido a droga dia 18, quando ele não tinha 18 anos ainda, ele completou 18 anos ainda no curso da permanência do crime. Então, vamos lá, inapianos. Ele aqui, o André, responde como menor ou como maior? O que é que vocês acham? Qual é a resposta dessa questão? E aí? Aqui ele responde como maior. Niles, Davi, Iraê, Ana Célia. Por quê? Aqui ele completou 18 anos no curso. Não, Jorge, ele vai responder como maior. Porque ele completou 18 anos no curso que ele ainda estava na posse da droga. Ele completou 18 anos dia 21 de novembro. E aí, ele foi pego dia 23 de novembro. Então, ele já era maior. Acertou aqui o Dan,
a Paulo, Jerônimo, a Brena, Andes, Daniele, muito bem. E a resposta da questão é a letra C. Ele vai ser considerado imputável, ou seja, ele responde pelo crime, podendo responder pelo delito de tráfico, mesmo o código adotando a teoria da atividade. Por quê? Porque ele completou 18 anos no curso da permanência do crime. Ok? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto. Crava aí. Meu Deus, o tempo voa, né? Tá com quantos minutos aí? Tô concluindo aqui. Quero resolver 5 questões hoje. Gente, olha aqui. Essa questão é candidatíssima para cair na prova de vocês. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º do Código. A lei excepcional ou temporária, ela aplica-se a fatos praticados durante a sua vigência, ainda que ela não esteja mais em vigor. Pessoal, a lei excepcional, ela regula uma situação excepcional de calamidade. E aí eu não preciso nem dizer, nós estamos trancados aqui em quarentena, porque a gente está vivendo talvez a maior calamidade pública, que é essa pandemia do coronavírus. Letra C, viu, Flávia? A 3ª questão. Letra C de Capitã Mega. E aí pode vir uma lei excepcional para regular esse tempo de pandemia. E se a pessoa praticar um crime durante a vigência dessa lei excepcional, ainda que a pandemia já tenha acabado, ela pode sim ser processada, porque aplica-se a lei excepcional ou temporária aos crimes praticados durante a sua vigência, ainda que ela não esteja mais em vigor. Então, ela é ultra ativa. Então, pessoal, presta atenção nessa dica. A lei excepcional regula uma situação de calamidade. A lei temporária, ela traz em seu texto o dia da sua vigência. E aí, olha aqui a questão 4. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, esse delito de dano qualificado passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, destruiu dolosamente a propriedade da União. E aí, só que ele só foi denunciado em 8 de janeiro de 2016. E aí, pessoal, aplica-se ou não se aplica a pena mais grave, de 2 a 5 anos, ou vai ser 6 meses a 3 anos? Nesse caso aí, ele praticou o crime em 20 de dezembro de 2015. A lei temporária, porque essa aqui é temporária, porque ela traz a sua vigência no bojo do seu texto, ela ainda estava em vigor. Então, mesmo que a denúncia seja só em 2016, aplica-se a lei temporária. Por quê? Porque ela tem ultraatividade. Ele praticou quando a lei estava em vigência. Muito bem, Paula, Isabela Jansen, Cibele, Ilana. E aí, pessoal, letra B, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária, aqui o segredo dos Paranauê da Mega, era saber que essa lei temporária, ela é temporária porque ela tem a data do texto. Se fosse uma situação de calamidade, como essa pandemia aí, Jofferson, galera de Floriano, nós temos o melhor professor aí em Floriano, nosso professor também do nosso curso da UAB, Campelo, Renan, todo mundo acertando. Eita, que vocês já estão com a vermelhinha na mão. Pessoal, 2 a 5 anos de detenção, pois a lei tem ultraatividade gravosa. Então, letra B. E aí, meus queridos, nossa última questão de hoje é a 5ª questão. Em 5 de 10 de 2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que só ia ser no dia 9 de outubro, ele sequestra Danilo. Olha a questão que eu falei para vocês do sequestro. Com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para a sua liberação.
2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo. Olha a situação. Quando ele sequestrou, ele era menor. No curso do sequestro, ele ficou maior. O sequestro durou 2 semanas. Ele exigiu o resgate, mas não conseguiu receber o dinheiro. Primeira pergunta, agora eu vou ver se vocês realmente entenderam. Nosso menininho aqui, o Lúcio, ele vai responder como menor ou como maior? Primeira pergunta. Vou esperar que vocês responderem um pouco. Então, eu quero saber 3 coisas. Se ele vai responder como menor ou como maior. Se o crime de sequestro se consumou ou não, porque ele exigiu o dinheiro e não recebeu. E se esse sequestro é ou não qualificado. Então, presta atenção. Maior, consumado ou tentado, simples ou qualificado. Então, você coloca já as 3 coisas. Por exemplo, se você acha que é menor ou maior, consumado ou tentado, simples ou qualificado. Vamos ver quem acerta tudo. O pessoal tá colocando aqui maior, Malena, Campelo, a Ana. Se consumou, a Ana já cravou aqui. O Charles. A Ilana botou consumado. Maior. Simples ou qualificado? Bora lá, para cravar de vez. Andes, consumado, Marília. Todo mundo que tá comentando aqui tá concorrendo. Eu vou pegar o nome de todo mundo que comentou na live e a gente vai comentar. O João Anderson deu um chute aqui. Maior consumado qualificado? Maior consumado simples. A maioria tá apostando aqui. Turma, então vamos lá. Esse crime todo mundo acertou. Ele responde como maior, porque no curso do sequestro ele completou 18 anos. Isso aí vocês estão craques. Esse sequestro foi consumado porque basta, né, sequestrar a pessoa com o intuito de pedir o resgate, ainda que não venha receber a vantagem devida. Então, o crime de extorsão, que isso aqui é uma extorsão mediante sequestro, é um crime formal. Basta a exigência, né, do resgate. E, pessoal, ele é qualificado. Por quê? Porque o sequestro durou mais de 24 horas. Então, deixa eu ver aqui, talvez, letra C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo o Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável, correto, maior, pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Letra C, os inapianos deram um show. Ítalo acertou. Emily, Ana, Ingrid, Werber. A Jússi disse que era simples, mas agora já aprendeu. A Camila colocou que é crime formal. Anota aí, é a súmula 96 do STJ. Então, pessoal, a dinâmica vai ser essa. Amanhã nós vamos fazer melhor ainda, porque amanhã vai ser processo penal. Eu vou disponibilizar as questões ainda pela manhã, que eu vou responder à noite. Nosso encontro é sempre às 20 horas. Você não tem desculpa, né? Porque agora você está em quarentena. Então, ainda que o crush lhe chame, você não pode sair de casa. Fique em casa. E fique em casa com a Mega. Essa live vai ficar salva. Você, se tiver gostado da aula, você só tem uma missão. Você vai contar para 2 pessoas. Quem é a turma? Deus e o mundo. Se você não tiver gostado, guarde para você. Isso é uma coisa tão pessoal. Para que você vai espalhar? Mas eu tenho certeza que você gostou. Você agora vai lá no inaponline.com.br, se cadastra e tem mais 12 aulas do pacote anticrime com a Mega. Então, pessoal, essas iniciativas aqui eu tô fazendo realmente de coração, porque eu sei como tá difícil essa quarentena, a gente fica estressado, é uma situação muito peculiar que nunca a gente viveu, uma situação sem precedentes,
mas eu acho que juntos, com essa energia, com certeza a gente vai superar melhor isso. Só para acalmar o pessoal do presencial, em todas as aulas online a gente vai repetir no presencial. Então a gente vai só ver como é que vai se desenrolar essa quarentena, mas a gente está preparado também para fazer toda uma logística. Se não der para ser presencial, a gente transmitir ao vivo. Nós estamos estudando aí, mas eu tenho muita fé que vai dar certo ser presencial, certo? Então vão lá, assistam o curso do Pacote Anticrime, comenta com as amigas, né? O que foi que eu pensei? Se eu fosse médica, eu estava lá na linha de frente nos hospitais. Com certeza eu seria voluntária. Mas com que talento eu tenho? O que é que eu posso contribuir? Né? Sou professora, então a gente vai passar essa quarentena com conhecimento. Vamos passar conhecimento, né? E aí tem vários materiais disponíveis também lá no INAP, tem o e-book da Lei de Abuso de Autoridade, tem aula demonstrativa para você olhar, certo? E a novidade, nosso curso da UAB, ele tá super barato, tá R$ 299. Se você digitar o cupom INAP em casa, vou colocar aqui para vocês verem, INAP em casa, peraí que eu digitei errado, INAP em casa, você ainda ganha mais 10% de desconto no curso. Então ele fica por 260 alguma coisa, parcela de 6 vezes. Então vale a pena. Pessoal, quem gostou, quero um feedback aí de vocês, certo? A gente vai aprimorar mais, eu vou ver se eu consigo colocar as questões no monitor amanhã. A gente vai aprimorar, nós vamos melhorar, certo? E amanhã eu já tô gravando aqui no Home Studio também para entrar a aula de penal para vocês no curso da UAB. Pessoal, dê um joinha aí, quer dizer que gostaram. Ana Paula, Carlile, Ana Rosa. E aí, amanhã eu anuncio quem é o vencedor de hoje, certo? E aí, sucessivamente. Amanhã a gente vai ter outro sorteio. Todo dia a gente vai ter sorteio. Brena, Mônica Letícia, Fátima. Brena, avisa o pessoal lá da LEP, meus alunos da pós em Ciências Criminais da LEP, para entrar. E o da Ana, ela não para. Meu povo, nenhuma pandemia mundial é capaz de parar a Mega. Coronavírus que lute. Amanhã a gente se encontra de novo às 20 horas na quarentena da Mega. Eu, você e todo o Brasil. Tchau, pessoal!